Meus amigos, minhas amigas, boa noite para todos. Que Deus nos abençoe em sua paz, que sintamos desde já a presença dos bons espíritos, nossos benfeitores e amigos de todos os momentos, nos envolvendo, nos amparando, para que daqui saiamos renovados e mais bem dispostos ao trabalho que nos cabe na seara do bem e em nossa própria renovação. Eu gostaria, antes de começarmos, de agradecer pelo convite renovado. É sempre uma alegria aqui estar no nosso lar. Depois de algum tempinho, estamos aqui novamente. E espero, de alguma maneira, poder contribuir com os que aqui estamos hoje encarnados e também desencarnados nessa comunhão, como aprendemos com Kardec, dois mundos que, em verdade, são mais solidários do que imaginamos. Assim como aqui estamos recebendo as inspirações dos benfeitores, as nossas vibrações também, os nossos pensamentos auxiliam os espíritos que aqui estão na condição ainda de espíritos sofredores ou com alguma perturbação e sejam envolvidos pelo nosso caminho. Como nós aprendemos com a doutrina espírita, a vida na matéria, se é marcada por algumas certezas, é marcada também por muitas incertezas. Como Kardec vai definir, um termo que ele usa várias vezes ao longo de toda a sua obra, nós lidaremos aqui com as chamadas vicissitudes, ou, uma outra expressão, com a impermanência da vida material. Expressão essa que é muito utilizada, por exemplo, em doutrinas orientais, como no budismo ou outras correntes. Essa impermanência de samsara, esse mundo em que aqui estamos, esse ciclo de reencarnações no qual ainda estamos inseridos e que é marcado em suas expressões por essa constante inconstância, por essa mudança perene. Ora, estamos vivenciando determinada circunstância, a saúde está bem, os recursos monetários, a vida profissional, os corações queridos ao nosso redor, parece que tudo vai se encaminhando. De repente, surge um problema, uma provação, um desafio, um revés, e toda aquela aparente estabilidade que antes julgávamos ter, estabilidade essa ainda muito construída por fora de nós, e portanto muito frágil e também impermanente, como tudo que há no mundo, é aquela estabilidade que julgávamos ter, de repente, se esvai por entre os nossos dedos. Então, na medida em que vamos tomando consciência do processo em que todos nós estamos inseridos, espíritos imortais em experiência transitória na matéria, como já as vivemos tantas e tantas vezes em outras encarnações, vamos começando a analisar melhor a vida, especialmente em termos de horizontes mais amplos que passamos a buscar, para além dessa impermanência ou dessa inconstância da Terra. Vamos percebendo que, de fato, a vida aqui é marcada por muitas incertezas, mas vamos compreendendo também que existem certezas fundamentais, que estarão aí baseadas, consolidadas numa convicção sadia, construída sobre uma fé raciocinada, sobre um sentimento cada vez mais depurado, pilares estes sim, serão capazes de nos dar a sustentação e o equilíbrio meio ou em meio a toda essa impermanência. Vamos compreendendo que, para além das incertezas do hoje, do próprio amanhã ou além, somos chamados a focar nas grandes certezas que devem nortear a nossa caminhada por aqui. Por exemplo, a certeza do amparo divino, que não fará por nós o que nos compete, mas que estará sempre a secundar os nossos esforços de crescimento e de progresso. Então essa é uma certeza que deve se arraigar profundamente em nosso coração, em nosso sentimento. Assim como a certeza acerca do amparo de Jesus e dos seus benfeitores, que no fundo são os obreiros, são os autores ou atores, obrando em nome do próprio Criador, junto a nós, espíritos em evolução. Temos a certeza também de que não estamos, nenhum de nós, ao léu, ao sabor do simples acaso. Com o Espiritismo compreendemos
formamos a convicção de que existem leis perenes, indefectíveis, perfeitamente justas e sábias a regerem o destino de cada um de nós. Leis essas que estarão resumidas naquilo que Kardec trabalha junto aos Espíritos, na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando desenvolve ali o tema das leis morais, ele sintetizará todas as demais na lei de justiça, de amor e de caridade, que ampara a todos os seres nos patamares evolutivos em que se encontram, nutrindo-os com os recursos que já podem aquilatar, com os quais já podem interagir na grande senda de ascensão. Lei também que estará resumida naquele princípio que Kardec, em O Céu e o Inferno, dirá é a máxima sublime a resumir para nós o princípio de funcionamento de toda a justiça, de toda a lei divina. A fala do próprio Mestre no Evangelho, quando nos disse: a cada um segundo as suas obras. Então essas são certezas também, que chegam a nos dar, ou que visitam-nos o coração, e na medida em que as acolhemos, vão consolidando em nós bases mais seguras. Mas temos também uma outra certeza, sobre a qual muitas vezes não refletimos, ou não refletimos, tanto quanto deveríamos, mas que é fundamental para que tenhamos a justa consciência do valor do agora, do valor do tempo, da urgência em aproveitarmos as ocasiões que aqui nos são conferidas de progresso e sublimação. Se tem uma certeza no plano material, além dessas outras já mencionadas, é a certeza da morte. É a certeza da desencarnação, da qual nenhum espírito jamais escapou. Nem mesmo Jesus. Alguns poderão argumentar, mas e a ressurreição? Ora, o Espiritismo nos explica muito claramente. A ressurreição é o mesmo processo, é o mesmo princípio que se aplica a todo espírito após o decesso, após o corpo físico tombar, exaurido. Todo espírito ressurge, isto é, dá continuidade à vida agora em outros páramos da casa de nosso Pai, utilizando-se do seu veículo sutil, do corpo perispiritual. O que aconteceu com Jesus acontece diariamente com milhões e milhões de espíritos. Não da mesma maneira, porque Jesus é um espírito já puro, e naturalmente a sua passagem para o mundo espiritual de retorno foi singular nesse sentido, embora obedecendo aos mesmos princípios. Agora, todos nós ressurgimos, temos ressurgido após muitas e muitas desencarnações pelas quais já passamos. A palavra traduzida por ressurreição no Evangelho, do grego anastasis, significa simplesmente levantar-se. Tomba o corpo, exausto, gasto, consumido, levanta-se o espírito para dar continuidade à jornada, colhendo naturalmente os resultados daquilo que fez em vida, do que semeou enquanto encarnado. Mas todos nos levantaremos para facear a justiça divina, para nos colocarmos perante o tribunal da própria consciência e para podermos avançar na senda evolutiva, mais ou menos rapidamente, conforme as nossas escolhas. Então, todos os espíritos que já passaram pela Terra, nós já o passamos tantas e tantas vezes, não temos disso dúvida, experienciarão novamente a morte, a desencarnação. E um detalhe, não sabemos ao certo quando ela se dará. Poderemos até ter uma intuição, dizem-nos os espíritos. De um modo geral, o período, digamos assim, da desencarnação é mais ou menos previsto. O espírito, ao encarnar, tem uma certa noção de quando se dará o processo de desencarnação. Mas, claro que isso não é um fatalismo absoluto, porque está condicionado também a determinadas escolhas, que podem prolongar um pouco mais ou menos esse processo. Mas, enfim, ele tem uma ideia, uma certa intuição. Mas aqui encarnados, o que geralmente se dá é que vamos vivendo como se eternos na matéria fôssemos, esquecidos de que sim, somos imortais, porém não neste plano, e que basear toda a nossa segurança, todas as nossas conquistas, tesouros e felicidade no que aqui vamos ajuntando é extremamente imprudente de nossa parte.
é uma negligência, invigilância, que pode nos custar muitas lágrimas, muitas dores, como já o vivemos outras vezes tantas em encarnações pregressas, quando menos despertos estávamos ainda para a realidade espiritual. Então é preciso, além dessas certezas que nos consolam, que nos infundem esperança, que nos dão segurança interior, a certeza da lei divina, a certeza do amparo de nosso Pai, do Cristo e dos bons Espíritos, é preciso meditemos nessa certeza, talvez um pouco incômoda, da finitude da experiência material. Porque ainda nos identificamos a tal ponto com a experiência material que, por vezes, vivemos tal qual se ela fosse a definitiva, a perene ou a mais importante. E o nosso esforço enquanto espíritos em evolução é justamente renovar esse paradigma, deixando a condição de espíritos tão materializados, que se identificavam tanto assim com a matéria, para que gradualmente identifiquemos com a nossa realidade transcendente, com a vida imortal que nos espera, com a nossa cidadania cósmica ou universal, para além da cidadania e das características da personalidade que ora aqui ostentamos. Por isso Paulo chegaria a dizer em uma de suas cartas: não temos aqui cidade permanente, buscamos a futura. Nós não temos aqui morada permanente. Em verdade, o espírito desperto caminha buscando a futura, aquilo que ele mesmo mencionaria, o próprio mestre também no Evangelho, aquela expressão simbólica da Jerusalém de cima, a representar essa grande pátria universal, pátria espiritual, que é mãe de todos nós, espíritos, filhos do Criador em sua criação. E é, de certo modo, sobre isso, portanto, que nós vamos refletir hoje, a partir de uma fala do próprio Mestre, uma espécie de alerta de Jesus, que foi registrado pelo evangelista Lucas, no capítulo 21 do seu Evangelho, dos versículos de número 34 em diante. O capítulo é mais amplo, ele trabalha várias questões, várias passagens ali, mas nós fizemos esse recorte porque o julgamos assim pertinente para a nossa reflexão acerca da nossa relação com a vida. Independentemente da idade que viemos a ter no corpo, nós não sabemos. Mesmo na juventude, poderei partir antes de muitos outros que aqui estão, porque a vida é assim marcada por essa incerteza. Mas é preciso viver de tal modo que, para além da idade do corpo, para além das conquistas que aqui vamos buscando, que tem a sua razão de ser, os esforços profissionais, os cursos que vamos fazendo, os recursos para a nossa sustentação, enfim, o que aqui vamos construindo na matéria, é preciso pensar para além disso, no que estamos construindo para a imortalidade. Por isso, Jesus dirá, no versículo 34, e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Versículos 34 e 35. E aqui nós temos aquela dificuldade inicial do estudo do Evangelho para muitos, expressões um pouco diferentes, termos assim não tão conhecidos, mas que pedem de nós a dedicação, a paciência ofertada à lição, para que a lição então nos responda com as suas riquezas, com o espírito da letra. E o que Jesus está nos dizendo aqui? Ele inicia trazendo essa expressão, ou essa construção, e olhai por vós. Em que sentido? E olhai por vós. Como assim olhar por mim? É ver a partir da minha perspectiva? É ver a partir do meu ponto de vista? Poderíamos até pensar uma certa interpretação nesses termos. Mas aqui, sobretudo, a expressão traz a ideia de cuidado. Olhai por, isto é, cuidai, estejai atentos, vigiai.
Em outras palavras, trazendo um plano ainda mais acessível para todos nós, analisemos o que temos feito da nossa vida, da nossa encarnação, em quanto tempo temos. Porque às vezes pré-julgamos, considerando que temos muito tempo ainda, quando em verdade, de fato, temos o agora. Quiçá o hoje, mas o amanhã pode nos escapar muito facilmente. É preciso, portanto, e isso Jesus nos traz numa construção até no imperativo, e olhai por vós, como a nos dizer que esse é o imperativo da vida para todo espírito já desperto. Caminhar analisando o que faz, para onde vai, o que busca. Jesus mesmo, em outros momentos no Evangelho, traz-nos essas indagações-chave que, às vezes, pegos de surpresa, não saberíamos responder. Jesus, em determinado momento, volta aos seus discípulos e lhes indaga: o que buscais? Ou, de maneira similar, o que quereis que vos faça? E nós, como responderemos? Com a simples apresentação de anseios materiais e transitórios? Ousaremos mesmo reduzir a nossa relação com Jesus a essas simples buscas tão efêmeras? Ou já há algo em nosso coração e em nossa mente que se projeta além? Que vê, de fato, em Jesus o mestre do Espírito e não da personalidade? Ora com esse cargo, ora com esse nome, ora com esse corpo, ora com essa família. Jesus, mestre do Espírito que somos, que tem sim realizações a fazer aqui, metas a cumprir, mas sobretudo metas espirituais, utilizando-se das possibilidades materiais de trabalho que nos surgem. Então, e olhai por vós, como a dizer que esse é um imperativo para o Espírito, que já não mais deseja caminhar vida fora como quem vai tateando entre sombras, como quem vai colidindo entre as margens do caminho, como quem vai aprendendo só, utilizando a expressão popular, batendo cabeça. É preciso caminhemos como quem já tem consciência do que é, para onde vai, o que o motiva, o que o leva a seguir. Porque diante das provas mais difíceis, somente esses horizontes mais amplos serão capazes de nos sustentar. Somente uma perspectiva mais profunda, a mais longo prazo, é capaz de sustentar o espírito, quando a vida lhe convida a experiências mais profundas, de dor e de dificuldade. É isso que ele está a nos dizer, portanto, de olhar por vós. Não só no zelo, no cuidado que cabe a cada um de nós ter para com a nossa própria vida, que é o nosso primeiro e grande compromisso, sem o qual não estaremos efetivamente auxiliando aos demais, para que então, estando a nossa vida, digamos assim, bem orientada, bem conduzida pela força da vontade, pela lucidez das escolhas, pela clareza de consciência, possa ser também a nossa vida auxílio para os demais. E olhai por vós no sentido também de analise a sua vida para ver que tipo de influência ela está gerando às outras vidas de certo. Porque em trânsito pela terra não temos um compromisso só conosco. Essa é uma visão ainda muito estreita da criação, da criatura que se considera uma ilha e que só pensa então em si, no que lhe compete, no que lhe diz respeito. Ninguém tem nada com a minha vida. Essa é uma visão muito estreita. Paulo diria: ninguém vive só para si, porque a nossa vida, quer queiramos ou não, impacta outras vidas. E é dever daquele que desperta analisar o teor da sua influência. Se por onde passa, deixa um rastro de esperança, de fé, de convicção, de estímulo a avançar, ou se por onde passa, suas pegadas deixam um rastro de desânimo, de desalento, de materialismo, das paixões inebriantes, ilusórias. Tudo isso é material que estamos ofertando à vida, contribuindo ou não com Jesus para a construção do reino, do qual ele foi o iniciador. Então, e olhai por vós para quê?
não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Num certo sentido, numa primeira análise, podemos pensar sim na glutonaria e na embriaguez como vícios associados aí ao apego à matéria, né? Ao descontrole, ao desequilíbrio no tato ou no trato com a matéria. Mas não podemos interpretar aqui esses vícios apenas no sentido material. Porque se existe glutonaria e embriaguez do ponto de vista físico, fisiológico, existe também glutonaria e embriaguez do ponto de vista espiritual, do ponto de vista moral. Porque nós não nos nutrimos ou bebemos só o que é palpável. Nutre-se o espírito de emoções, de sensações. E muitas vezes estamos nós viciados, empanturrados, permitam-me a expressão, de sensações menos dignas, de emoções doentias, das paixões aviltantes. Nos embriagamos com isso, o vinho das ilusões, que nos perturba, que nos tira a lucidez para as escolhas. Empanturramos-nos das paixões desequilibrantes. E aí não só fisicamente nos prejudicamos, mas também espiritualmente, perispiritualmente. Recordo-me do prefácio do livro Vinha de Luz, quando Emmanuel diz que no vasto caminho ascensional, cada criatura procura o alimento que lhe corresponde à posição evolutiva. A abelha suga a flor, o abutre reclama despojos. O espírito nutre-se de emoções. E mesmo no terreno das emoções, cada espírito nutrir-se-á de determinado tipo de emoções. Então é preciso ver ou analisar não somente os nossos vícios materiais, a glutonaria, o alcoolismo, outros similares que venhamos a ter, mas sobretudo também os vícios espirituais. Há criaturas viciadas no alimento da maledicência, da calúnia, que não conseguem passar um dia sem nutrir-se das fofocas, da maledicência, com as quais ainda se vincula profundamente, mas também por meio das quais adoece, e adoece a outros. Há criaturas viciadas na nutrição de emoções pessimistas, do pessimismo, que se tornam verdadeiros poços de azedume. Diz Emmanuel, a criatura fixada no azedume é tal qual um espinheiro magnético. Onde ela passa, ela vai ferindo. Tem criaturas nessa condição, porque cada espírito nutre-se no estágio evolutivo em que se encontra do alimento que corresponde a essa posição, das emoções que digam respeito à sua condição. Então é preciso analisemos nós qual tem sido o tipo de nutrição buscada. Porque às vezes estamos assim tão acorrentados, tão arraigados nessas experiências puramente materiais, vinculadas às nossas paixões, à cobiça, à ambição, à sensualidade desequilibrada, à luxúria e todas as outras formas de desajuste do ser, que simplesmente vamos vivendo vida fora como sonâmbulos, mortos-vivos, espíritos, mas completamente inconscientes de sua condição espiritual. Vivem para a matéria. Seus olhos apenas contemplam, dirá Emmanuel, o que está morto ou o que vai morrer, porque não despertaram sequer um lampejo de vida maior, de luminosidade de consciência. E o que é pior, diz aqui Jesus na sua fala, né? Muitas dessas criaturas vão vivendo assim, vida afora, imprevidentemente, negligentemente, e são colhidas então por aquele dia. Essa aqui é uma expressão que aparece várias vezes no Evangelho, né? Aquele dia, ou o dia. E o que Jesus quer dizer com isso? Numa interpretação de determinadas vertentes, entenderia-se aí como o dia do juízo final, mas não é bem a ideia aqui. Claro que a Terra passa globalmente agora por um processo de aferição, que marca o fim de um ciclo e um novo ciclo que se inicia.
um juízo em larga escala. Kardec vai comentar sobre isso no livro A Gênese, no capítulo 17. Mas, sobretudo, entendamos esse dia como o dia do retorno, como o dia em que seremos chamados a estar perante o tribunal consciencial, porque é o que todos os espíritos passam ao deixarem a vestimenta física e retornarem ao plano da verdade. São unânimes eles em dizer, de todas as condições, os quais interagiram com Kardec, com os outros médiuns depois, todos eles disseram facear a realidade de si mesmos em passando para o plano espiritual. E qual será a condição destes que são colhidos por esse dia de surpresa, completamente despreparados para essa viagem? Sem terem feito as malas, sem terem buscado um mapa, sem terem buscado estudar o que os aguarda. É como se fôssemos lançados aí em algum lugar por um avião, um terreno, num país completamente desconhecido. Estaremos ali completamente perdidos, famintos, sem norte. É o que acontece, amigos, com milhões de espíritos diariamente, que desencarnam sem qualquer preparo espiritual, colhidos completamente, absorvidos pela materialidade e por suas ilusões. Chega-nos a mencionar André Luiz, por exemplo, no seu livro Missionários da Luz, o caso daqueles que era tão crítica a sua situação que no mundo espiritual entravam quase num processo de hibernação. Tão materializados estavam, ficavam ali numa espécie de sono com uma duração significativa, porque não tinham condições sequer de lidar ainda com aquela realidade. É o capítulo Os que Dormem, em que André visita lá câmaras onde milhares, dezenas ali de criaturas estavam em condição de, digamos assim, catalepsia, letargia, mergulhadas em seus próprios pesadelos, em suas próprias ilusões, enfim, no inferno, no interno que construíram para si mesmos, sem qualquer ainda contato com as luzes do céu. Não que estejam desamparados, ali estavam justamente por isso, sob o amparo dos espíritos amigos que gradualmente os iam despertando para a realidade da vida espiritual. Mas o que Jesus está nos dizendo então é: tenhamos cuidado, estejamos alertas, vivamos com consciência, porque em verdade não sabemos se esse laço que diz aqui Jesus, virá como um laço sobre todos os que habitam a terra. Não sabemos quando esse laço há de nos pegar, e quando for a hora não adianta tentar fugir. Claro, faremos tudo que estiver ao nosso alcance para prolongar tanto quanto seja possível a oportunidade da vida na matéria. Mas quando o laço é lançado, chegar o momento do retorno, estejamos minimamente preparados. É o que nos pede Jesus. Não nos deixando assim absorver de tal modo por aquilo que fala somente aos sentidos, mas cultivando a alma imortal, investindo no estudo que liberta das sombras e das chagas da ignorância, do serviço no bem que aos poucos depura-nos os sentimentos e assim nos desalgema das paixões aviltantes que nos mantêm cativos à matéria e às sensações. Enfim, avancemos com Jesus pela senda do Evangelho, que é o meio mais seguro de estarmos preparados, precavidos para o chamado. Porque ao discípulo do Mestre cabe sempre a postura de disposição, de prontidão, de preparação, para quando surgir o chamado, possa ele direcionar-se para onde o Mestre quer que ele vá. Seja no chamado da desencarnação, seja no chamado de uma tarefa qualquer. Aquele espírito que em Ananias, por exemplo, identificamos: eis-me aqui, Senhor. Seja para ir para lá, para ir para cá, ou para voltar à vida maior, eis-me aqui, Senhor. É esse espírito que cabe nos construir, e ele só se desenvolve em nós a partir desses pilares, a partir desses fundamentos. Por isso que ainda acrescenta, Jesus no versículo seguinte, de número 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando,
para que sejais havidos dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Estar em pé, a representar a condição daquele que desencarna, não perfeito, mas com a consciência tranquila de que fez o máximo ao seu alcance. Aquele que não temerá estar diante da própria consciência ou dos benfeitores, que não se curvará de culpa, de arrependimento, mas que, pelo contrário, ainda que humilde, poderá estar de pé, agradecendo as tantas dádivas, mas também com a consciência pacificada de que a sua parte pôde fazer. É o que Jesus um dia disse a Zebedeu, quando ainda no início do Evangelho, quando as primeiras sementes do reino eram lançadas na terra e na terra dos corações, Zebedeu e Jesus dialogavam a respeito do porvir, das tarefas imensas que estariam reservadas aos seus discípulos. E, em determinado momento, emocionado ante os panoramas que Jesus descortinava, ele se ajoelha diante do Mestre. E então Jesus lhe dirá, levanta-te, Zebedeu, porque os filhos de Deus permanecem de pé para o bom combate. E os que permanecem de pé vida fora, serão os que poderão, depois dela, também permanecer de pé diante do Filho do Homem, como quem chega triunfante, ainda que, certamente, com alguns tropeços, mas triunfante, em linhas gerais, no mundo espiritual. É para isso que trabalhamos, é para isso que estudamos, é para isso que os benfeitores têm vindo até nós, nos orientado, falado com tanto carinho, mas também com tanta lucidez, como instrutores mesmo, para que saibamos aproveitar a ocasião que nos é concedida. E aproveitando então essa circunstância, desse versículo, lembramos aqui de Emmanuel, no seu livro Vinha de Luz, no capítulo de número 23, quando ele comenta justamente o versículo 34, que nós mencionamos, né? E olhai por vós, para que não aconteça os vossos corações e tal. E Emmanuel ele começa o seu comentário dizendo o seguinte: em geral, o homem, a criatura humana, se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual, a sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda sorte. Então vejamos, o Emmanuel, ele interpreta a fala de Jesus sobre a glutonaria, a embriaguez, não no sentido puramente material, mas no sentido espiritual, dizendo que, de um modo geral, as criaturas que aqui vivemos nos, digamos, sobrecarregamos de sentimentos viciosos, de inquietações de toda sorte. Lembramos-nos do Evangelho segundo o Espiritismo, tormentos voluntários. Quantos tormentos voluntários não criamos para nós? Pela inveja, pela cobiça, pelo ressentimento, pela mágoa. Todos os elementos a expressar essa nossa nutrição ainda viciosa, esse nosso apego ainda a um alimento deteriorado, que ao invés de nos fortalecer e nutrir de fato, nos adoece. Mas é uma alimentação com a qual temos estado acostumados há séculos, e mudá-la pede muita disciplina. Como qualquer mudança de hábito, do ponto de vista mais prático da vida, materialmente falando, pede muito de nós, que dirá a mudança de hábitos espirituais, profundamente arraigados no ser. Mas é possível. Kardec mesmo, e os Espíritos dirão no Livro dos Espíritos, qualquer jugo pode ser superado, quando há firme vontade. Prossegue Emmanuel. Enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena, nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Então, tempo para notícias menos felizes, comentários menos adequados, leituras ou imagens menos edificantes, nós sempre temos. Às vezes, 1 hora, 2 horas, 3 horas passam sem que vejamos. E ao analisar o que foi o conteúdo ali analisado, não se tira 1 grama sequer de ouro em meio a tanto cascalho. Agora, falemos em estudo, falemos em serviço, falemos em trabalho voluntário, o tempo escasseia magicamente. Não há tempo, não há disponibilidade. Vícios de sentimento que ainda trazemos.
porque nos identificamos a tal ponto com esse tipo de nutrição que para ela encontramos tempo, ao passo que para as outras demandas do Espírito ainda não encontramos tempo. Fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam nações, mas não vê comumente as sombras que o invadem. Então, muito hábil em ver e participar e acompanhar das discussões ali recheadas de ódio nas redes sociais ou em determinados grupos, ver o noticiário marcado, por aqueles acontecimentos dolorosos, lamentáveis, infelizes, a criatura se nutre daquilo, se banha naquilo. Para isso, há tempo. Para analisar a sombra lá fora, a sombra nas nações, a sombra no país, a sombra nos outros, a sombra na política ou nos políticos, mas nunca para analisar a sombra que me invade. Porque encontrando a porta aberta, escancarada, de uma mente não disciplinada, de um coração ainda não iluminado, vasculha os males do vizinho e distrai-se dos que lhe são próprios. Não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasias, ou encarcerando-se em laços terríveis de dor, que ele próprio cria ao longo do tempo. Os tormentos voluntários. Vamos nós, muitas vezes, procedendo como a aranha que se enrolasse em sua própria teia. Somos nós, muitas vezes, a representação ali da figura de Lázaro, todo atado, com um véu ali cobrir os olhos, um sudário, as ataduras, limitando-lhe o movimento, colocado ali naquela caverna, naquela cova escura. Muitas vezes tem sido essa a imagem mais representativa de muitas criaturas no plano terrestre. Quais Lázaros? Há um artigo muito interessante, inclusive na Revista Espírita, se não me engano, de São Luís, em que ele volta-se e diz: ó mundo, sois ainda Lázaro. Olha que imagem bonita. O mundo, em linhas gerais, é ainda a figura de Lázaro. Tão limitado que estamos, num plano geral das coletividades terrestres, tão limitados que ainda estamos em nossas percepções da vida transcendente. E a vinda de Jesus, bem como depois a vinda do Consolador, que o revive e o resgata, não é outra coisa senão aquilo que foi expresso lá quando Jesus esteve entre nós, diante de Lázaro. Lázaro, sai para fora. Venha descobrir o que é a vida. Sai da cova escura do eu. Remove o sudário que lhe impede a visão espiritual e a compreensão verdadeira da vida. Desata as ataduras que te amarram e limitam quando estás destinado a voar e a planar por esferas sublimes ainda desconhecidas, pelo universo ignoto, e nós aqui amarrados, atados, enceguecidos, encovados, e Jesus a nos convidar: vem para a vida. É isso que Emmanuel está nos dizendo, Depois de plasmar escuros fantasmas e de nutrir os próprios verdugos, clama desesperado por Jesus e seus mensageiros. Então, geralmente, e não é por acaso, temos essa parábola no Evangelho, procedemos como filho pródigo. Da casa do Pai onde estávamos, cercados pela sua ternura, pelo seu carinho, pela sua misericórdia, damos vazão aos nossos caprichos e vamos à insanidade de nossos atos. As escolhas translocadas que nos levam a abismos cada vez mais profundos. Até o momento em que, como filho da parábola, despertamos e vemos: que faço eu aqui entre porcos? Por que me nutro eu da comida de porcos, se na casa do Pai nunca faltou pão a um filho seu? Claro que em sentido espiritual. Por que me apegar tanto à nutrição viciosa da inveja, da maledicência, do ciúme, do sexo desequilibrado, da cobiça translocada, se isso me adoece, se isso me escraviza, se isso me prende? Por mais me traga uma satisfação imediata, é sempre anestesiante, porque só esconde a dor
que grita dentro de mim e que busco desesperadamente abafar com essas sensações. Por que então contentar-me com a bolota dos porcos, se o pão divino do amor, da luz, da bondade, nunca falta na casa de Deus a nenhum espírito? Porque jamais estão cerradas as portas do serviço no reino, da fraternidade, do sorriso amigo, da mão estendida. Então é o espírito que percebe que ele próprio levou-se àquela condição e então, caindo em si, clama agora por Jesus. E o mestre, em sua misericórdia, naturalmente, estende a mão. Como ao filho pródigo, quando fazia o caminho de retorno, o pai corre em sua direção a fim de abraçá-lo. Assim tem sido conosco. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum e desde muito recomendou vele cada um por si na direção da espiritualidade superior. Sabia o Senhor quanto é amargo o sofrimento de improviso. E não nos faltou com o roteiro, antecedendo-nos a solicitação há muitos séculos. Então, muito antes da gente pedir, Jesus já nos deu a resposta. Muito antes de solicitar o auxílio ao roteiro, Jesus já nos deu o mapa. É uma questão de aplicação. Porque Jesus sabia, como disse aqui, quão amargo é o sofrimento de improviso. Boa parte das nossas dores, amigos e amigas no mundo, só são assim tão pesados porque nos colheram de improviso, despreparados. Porque não fizemos as bases de sustentação. Porque a misericórdia divina sempre manda antes as estacas, as escoras, o apoio, para depois vir o testemunho e a aprovação. Só que, em geral, deixamos isso à margem, desprevenidos. E então, quando vem a tempestade, algo que poderia ser difícil, mas contornável, se torna imensamente mais difícil e desafiador. Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística, fuja ao relaxamento do dever, às inquietações mesquinhas, e estará preparado à sublime transformação. Conclui ele, em verdade, a terra, considerada no plano coletivo, não viverá indefinidamente sem contas. Então nós estamos vivendo agora coletivamente o ajuste de contas perante a lei divina no final desse ciclo. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada um, no mundo de cada um de nós. É o laço que mais cedo ou mais tarde há de novamente nos envolver, como tantas vezes já o fez, mas que possamos desta vez estar mais preparados, mais lúcidos do que em outras experiências. Que saibamos fugir daquilo que ainda nos mantém tão cativos à ilusão, à cegueira do espírito, e nutrir em nosso coração, em nosso ser, aquilo que nos projeta para o infinito, para o além, que nos espera em expressões de beleza e de grandeza que ainda não podemos conceber. Que Jesus a todos nos abençoe, que nos preparemos, porque para os que vivem de pé, na fidelidade ao dever e no testemunho de paz da consciência, a morte será simplesmente libertação. E poderão então comparecer diante dos amigos que abonaram a sua reencarnação também de pé, como vencedor, como alguém que triunfou, não sobre o mundo ou sobre os outros, mas enfim, sobre si mesmo. A todos, portanto, muita luz, muita paz.